A ideia agora é como é que tira isso do papel e faz dinheiro com essa história toda. Eu acho que essa é a grande questão, né, que fica. Então, bacana, tem aí as tecnologias e tudo mais, a coisa, né, definitivamente muda. Mas, assim, o que a gente observa, né, em termos de estratégia de crescimento e de geração de valor econômico, a partir, então, dessas mudanças todas. Então, essa é a nossa grande questão aí nessa nossa palestra aqui. Deu para perceber que essa tal digitalização, de algum modo, reescreve, quer dizer, não só a forma ou o padrão de comportamento, né, da sociedade, das pessoas, etc., mas ela, principalmente, está reescrevendo um pouco da concorrência. Então, isso é até ruim, talvez, até para a maioria das empresas estabelecidas, empresas grandes, talvez um pouco mais rígidas, menos flexíveis, etc., e que talvez demoram para embarcar nessas novas tecnologias digitais, etc. Agora, tem oportunidade, eu acho que para os dois lados, tanto para pequenas, até por conta da flexibilidade, até por conta do dinamismo, até por conta da informalidade, no bom sentido, de tentar aproveitar essas ondas todas e até fazer negócios com essas grandes, já estabelecidas, etc. Então, é um mundo muito interessante, onde assim, a gente vê, principalmente, essas estratégias de negócio, funcionando muito mais na base da rede e da parceria do que empresas isoladas. Então, tem uma palavrinha na moda aí também, né, essa história aí da buzzword, que é a tal do ecossistema, de você entender qual é o tal ecossistema. Os vários agentes que, de algum modo, colaboram para gerar, então, valor econômico. Então, eu acho que é um ponto interessante. Mas, assim, no fundo, o que quer dizer essas questões todas? Como é que eu faço dinheiro com essa história? Como é que eu transformo isso em valor econômico? Tanto do lado do meu consumidor, como o Emerson colocou super bem, então muda então o padrão do comportamento hoje do cliente, graças à internet, graças à democratização do conhecimento, que diminuiu muito a assimetria de informação entre consumidor e empresa. Mas também, né, por outro lado, poxa, como é que eu gero valor econômico para a empresa nesse sentido? Então, poxa, como é que eu posso entrar neste mundo? Como é que eu posso melhorar essa tal experiência do cliente? Como é que eu posso, de algum modo, me aproximar mais do comportamento de uma empresa considerada startup, essa que está testando as coisas, como o Emerson comentou? E como é que eu, na realidade, rentabilizo todo esse investimento nessas capacidades digitais, então? São as grandes questões aí que a gente traz para a reflexão. E aqui tem um dado interessante, essa turma aqui da Pricewaterhouse. Na realidade, o que eles fizeram? Eles compararam o desempenho do preço da ação de empresas que, de algum modo, inovam, que usam novas tecnologias digitais, que, de algum modo, trabalham a experiência do cliente e trabalham de forma globalizada. Olha que interessante. E cruzaram com o quê? Uma cesta de índice aqui de alguns mercados emergentes, que, na realidade, é publicado pelo Financial Times. Então, tem um índice, o FTSE 350, são as 350 maiores empresas listadas aí com esse índice do Financial Times. E olha que interessante, aquelas que têm programas de inovação e que, de algum modo, estão pensando em ondas mais longas de geração de valor, são aquelas que têm um melhor desempenho da ação. Isso não é à toa, isso é devido ao quê? Ao pioneirismo. Então, eu saio na frente com uma inovação, acabo cristalizando isso na cabeça do consumidor, na cabeça do cliente. Isso é super importante porque eu conquisto os segmentos mais interessantes do mercado quando eu saio primeiro. Então, poxa, isso fica muito evidente. Se eu cuido de ter inovações o tempo inteiro, de repente eu estou melhorando o desempenho da minha ação. Assim como a turma aqui que aproveita a questão do digital, os impactos no cliente e globalização. Então, veja, é dado. Está meio que batendo na nossa porta. Então, assim, se eu não entro nessa onda e aproveito e realizo o benefício, talvez eu fique para trás e seja um seguidor, de repente, e não um protagonista nessa linha dos negócios digitais. E que diabo é essa história do digital, né? A gente está falando tanto aqui de tecnologias, o digital, o digital, o digital. O digital, na realidade, é assim, é uma forma, é uma estratégia, um mecanismo, algo que eu lanço mão para fazer o quê?
para melhorar o valor, enfim, do meu negócio, o valor gerado do ponto de vista econômico. E isso diz respeito ao quê? A trabalhar redes sociais. Então, poxa, como é que eu aproveito essa oportunidade toda das redes e das mídias sociais? Um pouco do que o Emerson falou, comprovadamente hoje, investimentos em marketing de massa, eles têm um resultado, um retorno muito ruim. Eu não consigo mais só eu ter uma comunicação de via única. Não é a empresa comunicando para o cliente ali na ponta. O que acontece assim, as redes sociais, elas de algum modo provocam e permitem que nós, clientes ou sociedade, discutamos uma série de coisas independentemente do controle das empresas. É interessante, quer dizer, várias comunidades... A primeira coisa que eu faço para quando eu vou comprar um carro, por exemplo, eu dei esse exemplo, o que eu faço? Vou descobrir a marca, é General Motors, descobri o modelo. Normalmente, o que eu faço? Eu entro na internet, euodeiageneralmotors.com.br. Deixa eu ver o que esses caras estão falando. Sobre o quê? A experiência de uso do produto. Porque os caras estão convivendo com a proposta de valor. Isso aqui é bom mesmo? Ele, de fato, entrega o benefício que ele promete? Não. Como é que é o pós-venda? Como é que é o serviço? Como é que é a interação? E vai por aí afora. Então, se aproveitar desses mecanismos é fundamental. Quando tiverem paciência, entrem no Google e coloquem lá, Toyota Nation. Tem um grupo, uma comunidade de usuários de automóveis da marca Toyota e que discutem as várias experiências que têm com os automóveis. Eles, inclusive, propiciam assim, busca de acessórios, mecânicos, etc, etc, etc. Então, é uma comunidade de fãs da marca Toyota que está lá e que discute e que, assim, cria um valor monstruoso para a Toyota. E a Toyota, assim, é mais um participante nesse mundo. Se ela não ouvir o que essa comunidade está fazendo, ela vai dar um tiro no pé, achando que ela, do ponto de vista lá dos engenheiros, dos técnicos, acham que é melhor para o cliente na ponta. Então, é um ponto. Outra questão, a tal da mobilidade, né? A questão do móvel. Né? O Emerson colocou, poxa, a gente tem mais celulares no Brasil do que população. Opa, isso quer dizer alguma coisa. Né? O sujeito usa isso para fazer compra, para, de alguma forma, encontrar alguma proposição de valor nova, uma oferta, ele navega, ele busca informações. Então, poxa, como é que eu uso isso? Isso é outra coisa que está ligada com o tal do analítico. Já ouviram falar do tal do Business Analytics? Outra buzzword aí da vida. Poxa, o que é isso? É me aproveitar do volume de informações e de dados que eu tenho sobre mercado, sobre cliente, etc. e tal, e trabalhar o quê? Talvez a personalização da minha oferta. Essa questão que a gente está falando, da experiência do cliente, etc. e tal, tem um outro lado também, que é o lado do custo. Essas tecnologias me permitem ter uma estrutura de custos infinitamente menor. E eu consigo fazer isso, o quê com isso? Consigo personalizar a oferta. Então, eu consigo atender singularmente as pessoas na medida em que elas colocam a demanda. Esse é o ponto. Então, tem um lado da estrutura de custos também. De um lado, eu gero valor, óbvio, mas do outro lado, eu diminuo o meu custo marginal, eu diminuo o meu custo médio, trabalhando com essa questão toda. E a tal da nuvem. Né? A nuvem, de algum modo, permite com que pequenas empresas como nós tenhamos acesso, de repente, a softwares que, poxa, antigamente só grandes organizações tinham. Por quê? Porque eu pago on demand, como o nosso amigo Emerson falou. Não vou comprar aquele bloco inteiro de software, eu pago por aquele uso e, poxa, aquele software está lá armazenado em algum servidor na nuvem. Não me interessa, eu não tenho grandes investimentos em servidores e tudo mais, e faço esse aproveitamento todo. Então, quando a gente fala de digital, a gente quer dizer isso aí. É essa a utilização. Quer dizer, não tem aí uma definição única dessa questão, mas assim, é como é que eu uso esses mecanismos todos para fazer dinheiro. Aqui, a questão é o seguinte, como eu disse, está batendo lá e está na nossa porta, está no quintal, está na porta dos fundos. A questão é, ou eu, de algum modo, promovo um pouco dessa ruptura no mercado, ou eu vou ser levado por ela. É incontestável. Olha, 79% dos usuários de smartphones utilizam o equipamento para comprar
Uma vez por mês, ao menos. Cara, isso é um dado muito interessante. Você imaginou seu cliente, a base de clientes fazendo compra via lá o smartphone? Outro, 10% maior, 10% é a maior expectativa de crescimento de receitas para empresas que priorizam a tal da inovação. Então, poxa, tem um gap aqui. 50 bilhões o número previsto de dispositivos conectados até 2020. Sejam tablets, sejam smartphones, sejam notebooks e vai por aí. E 79% do gasto de tecnologia da informação da empresa vai estar fora do orçamento do CEO, o sujeito que manda lá no orçamento de tecnologia da informação. Porque, de algum modo, essa tal tecnologia chegou a nós, usuários, os pobres mortais, etc., que vai fazer uso dessa tecnologia para, então, gerar esse valor como um todo. Olha outra coisa interessante. Aqui, olha, a gente cruza, aqui é uma escala de 100%, consumidores tradicionais, que nem eu, já o sujeito já de meia idade, que não veio com os polegares treinados, veio com os indicadores treinados. Eu vejo a meninada escrever no smartphone, eu fico babando, que eu quero aprender e não consigo, porque eu sou da era do indicador, não sou da era do polegar. Essa turma, feito eu, vai sumir. Lá para 2025, a gente não vai ter mais esses tais consumidores tradicionais. A gente, de algum modo, vai ter essa outra curvinha, os digitais nativos aqui, subindo. Isso mais ou menos aqui em 2020, a gente vai ter só consumidores digitais nativos. O sujeito que está com o polegar treinado. Como é que eu atendo esse cara? Preciso saber. Preciso aprender a fazer esse tipo de coisa. É certo que tem uma grande parcela aqui, ó, que são os digitais convertidos, né? Eu, embora meia idade, eu dou uma arranhada ainda no smartphone, coisa do tipo, certo? Como talvez outros colegas aqui na sala. Mas, poxa, a tendência é isso aqui sumir e a gente ficar só com esses digitais nativos. Então, veja, o tal do digital também, eu acho que é um ponto bem interessante, ele tem um significado para cada público desse. Então, não é um significado só. E eu preciso, de algum modo, entender isso. Tem muito valor para realizar até 2025 com essa base de clientes que ainda está por aí, correto? Outro ponto que eu queria trazer é o seguinte, bom, como é que isso tudo aqui transforma, então, os setores econômicos? Essa é uma curva conceitual, isso aqui, assim, o pessoal da McKinsey, uma outra consultoria, o pessoal lá da inteligência da McKinsey embolou, e ela diz o seguinte, olha, empresas que estão aí estabelecidas tendem a morrer quando os principais clientes delas adotam tecnologias digitais e ela não está preparada ou demorou muito para acordar e adotar essas tecnologias digitais. Então, é uma curva conceitual bem interessante. Então, veja, tem um ponto de inflexão. Veja, existe uma emergência qualquer, novas tendências, uma startup cria uma ideia bem interessante, de repente, as startups criam modelos de negócios inovador. Opa, negócio do CD, eu vou mostrar já já como é que funcionou isso aí. Tem as primeiras empresas que adotam esses modelos e abraçam e começam a usar, e aí o que rola? Rola uma difusão danada na indústria. Opa, o sujeito está usando, pô, o negócio parece ser bom. Deixa eu aprender como é que faz isso, que eu vou colocar no meu negócio também. Essa coisa começa a girar. É um ciclo mesmo, é um ciclo de vida dessas tecnologias, correto ou não? Que nascem, de repente amadurecem, a gente vai fazendo inovações incrementais em cima, e, cara, até vir outra onda e vai por aí. Olha só que conta. Competidores estabelecidos, então, os mais avançados, começam a adoção, por isso que eu disse que talvez uma grande oportunidade esteja nessa sala, as pequenas empresas que estão aí, que têm flexibilidade para fazer esse tipo de coisa, e aí, assim, o que seria a nova curva normal disso tudo? Competidores mais avançados, empresas já estabelecidas, startups que podem aí lidar com essa história. Sequim falou um negócio super interessante. O modelo de competição hoje é muito mais um modelo de competição em rede, em parceria, em cooperação, do que a empresa sozinha. Podem perceber, até as grandes.
elas de alguma forma se conectam com as pequenas. A Procter & Gamble, para vocês terem uma ideia, ela tem um programa que se chama Connect and Development, C&D. Isso está aberto na internet, vocês podem entrar lá, Procter & Gamble, coloca lá, Connect and Development. Qual que é o padrão da Procter & Gamble? A Procter & Gamble, ela, assim, se conscientizou de que ela não vai conseguir toda a competência do mundo para poder inovar nos produtos dela. O que ela faz? Ela criou uma meta para ela e diz o seguinte: eu quero que 50% das minhas inovações venham de dentro da Procter & Gamble e 50% venha de fora dela. Para que essa quantidade de inovação venha de fora dela, ela teve que se abrir para o mundo. E ela criou uma rede, e ela vai buscar competência, quer onde ela esteja, no mundo, para poder inovar. Então, dê uma olhada, isso está aberto, são informações transparentes, inclusive vocês podem se conectar nesse C&D e, de repente, até fazer negócios com a Procter & Gamble. Então, ela é cheia de pequenas empresas ao redor dela, startups, etc. e tal, que, de algum modo, provocam essas inovações nas linhas de produto e isso tudo mais. Então, é um ponto, talvez, interessante. Olha só, como essa questão do ponto de inflexão, que eu pus um exemplo aqui. Modos diferentes de comprar e vender música. O Sequim falou lá do tal do CD, era isso aqui, ó. Quer dizer, lá atrás, qual que era a grande questão? Era mídia física. E também, assim, eu não interagia com o cliente após a compra. É a tal a lógica tradicional de criação de valor, como se o cliente fosse destruidor de valor na ponta, né? O fornecedor vem, cria, cristaliza o valor, o cliente vai, compra e exaure aquele valor. Opa, esse é o ponto. Qual que é a ênfase? Produto. Cadeia de demanda, etc. Aqui, na realidade, o que eu queria? Eu queria comprar CD, eu queria ter a minha coleção física de CDs. Eu adorava mostrar para todo mundo que eu tinha lá 150 CDs, 300 CDs, etc. e tal. Eu próprio, que eu sou um grande consumidor de música. O que rolou depois? Aqui veio o e-commerce. Então aqui, opa, ficou conveniente agora eu comprar CDs via internet. Ainda eu comprava o mídia física, pouquíssima interação, uma interação muito limitada com o cliente após a compra, entregava o produto na mão dele e não queria saber, e o objetivo real, opa, venda de CDs pela internet. Depois deram mais um passo. Quem é que deu o passo? Nosso amigo quem? Steve Jobs. O cara deu o passo. E ele acabou criando o quê? Uma plataforma para você armazenar música. Aliás, é o tocadorzinho de música, né? O iPod é um tocadorzinho de música. Se a gente voltar lá, era o nosso amigo Walkman, não é isso não? Oxa, a gente já fazia isso com a fita cassete. Né? Não é muito diferente do nosso tempo lá da fita cassete. Mas, pô, o cara inventou o tal do iPod. Aí ele falou, bom, agora como é que eu encho esse negócio de música? O que ele criou? Uma plataforma na internet chamada iTunes, onde então o nosso amigo cliente pode fazer o quê? Escolher as músicas individualmente. Esse é o grande barato. Então aqui, na realidade, eu estou já interagindo com o cliente, eu estou enfatizando a experiência desse sujeito na ponta e a ênfase na cadeia, né, de demanda também. Eu quero aqui vender, eu quero ter uma coleção agora virtual de músicas, eu quero aqui ter trilhas, álbuns e personalizo a experiência, compartilho o playlist. Só que qual era o grande objetivo? Vender equipamentos da Apple, não é isso não? Claro. Pergunta, vamos junto. Steve Jobs, ele fez alguma revolução tecnológica com essa história do iPod e do iTunes? Fez, não? O que vocês acham? Não foi uma revolução tecnológica. Estava tudo disponível. O tal do MP3, que é um formato de compressão de arquivos de música, já estava disponível, alguém já tinha inventado. O que ele fez? Ele juntou essas coisas. E ele mexeu onde? No tal modelo de negócios que o Sequim comentou. Então a inovação não se deu não foi uma inovação tecnológica, foi uma inovação no modelo de negócio. Como é que eu vendo a música? Como é que eu acesso o cliente? Qual é a percepção de propriedade que eu dou para o meu amigo cliente? Eu criei uma plataforma
para o cliente ter a experiência dele. Ao invés de ele comprar um CD que uma gravadora achou que eram as 12 músicas, barará, barará, eu próprio entro lá e seleciono aquelas músicas que eu quero. O que rola agora? Veio agora a questão do streaming, não é isso não? O que o cara mudou? Tecnologia? Nada. Agora ele está questionando o senso do quê? De propriedade. Então ele me aluga um streaming por mês. E eu, temporariamente, por uma assinatura ridícula, o Spotify eu pago R$ 15 por mês, a minha mulher usa, os meus filhos usam, etc. E num mês, eu não tenho uma coleção virtual de 50 CDs. Eu tenho a infinidade toda do Spotify à minha disposição, por R$ 15 por mês. Fica claro? O cara mudou e questionou, agora o sentido de... Por que você precisa ter o CD? Está na nuvem, velho. Você ouve a hora que você quer. Por R$ 15 por mês, você vai e... Ou mesmo Netflix, como o Sequim comentou agora. Para que eu preciso? E o pior que eu tenho lá em casa, a minha mulher também é outra aficionada por cinema, tem lá um monte de CD, de filme, etc. Eu não preciso mais nada daquilo. Está tudo... Nós estamos guardando aquilo talvez para os netos, né? Olha como o vovô ouvia a música. Coisa horrorosa, né, filho? O cara fala, vovô, que diabo é isso aqui, meu? Disquinho... Acho que coisas que estão acontecendo e que passam no mundo, etc. e tal, são algumas forças que agora se movimentam no mercado por conta disso. Como eu falei, eu vou aproveitar essas tecnologias para baixar custo e, principalmente, vencer, talvez, algumas barreiras de entrar em alguns setores econômicos, que é o que as empresas estão fazendo. Então, como o Sequim também comentou, de repente, assim... Não é o cidadão da loja ao lado aqui em Curitiba que está levando clientes. Não é. É um cara que está lá na internet, que se posiciona no Mercado Livre e que, de repente, está lá em Pirassununga, em São Paulo. Porque ele está ofertando a mesma proposição de valor, de um ponto de vista mais barato, vai chegar na casa do cara, não tenho que me preocupar. Como é que é isso? Então, eu coloquei aqui para vocês alguns pontos. Primeiro, nova pressão sobre margem, nova pressão sobre preço. Tem um monte de intermediáriozinho hoje na rede que faz o quê? Comparação de funcionalidades de produto e preço. Não é isso, não? Eu ordeno lá preço mais baixo e não sei o quê, etc. E tal. Então fica tudo cada vez mais comoditizado. Eu não consigo enxergar muita diferença de uma coisa e de outra. E aí eu começo a fazer o quê? Uma corrida talvez por preço. A velha discussão preço-qualidade. Poxa, como é que eu saio dessa encrenca toda? Quer dizer, de algum modo eu preciso sair dessa armadilha do preço-qualidade. 2, concorrentes surgem de lugares inesperados. De repente eu estou lá belo e fresco no meu setor econômico e chega um cara com um aplicativo, um app, olha só, táxi. Não foi a revolução aqui? Ou está sendo? Pô, no Rio de Janeiro, o nego botava fogo em Uber. Olha só, é retaliação. Welcome to the brutal reality. Você quer tirar o meu mercado, cara. Eu vou reagir. E os caras reagiram muito mal. Muito mal. É o que está acontecendo. É um nego que surgiu do nada. Airbnb e vai por aí afora. Vou dar uns outros exemplos. O vencedor leva tudo. Então, veja, é uma outra questão. Se eu souber aproveitar esta base de dados que eu já tenho, cara, eu sou capaz, então, de aprisionar o meu cliente. Eu faço uma estratégia de lock-in, como se chama. Aprisiono ele na minha plataforma. O custo para ele mudar da minha plataforma vai ser tão alto que ele vai pensar 2 vezes antes de fazer a mudança. Cara, esse sujeito me atende tão bem. Ele sabe os meus gostos, ele sabe as minhas preferências e coisas do gênero. O mídia está fazendo muito isso. Amazon, eu uso muito a Amazon. Compro livro, isso e tudo mais. Cara, vira e mexe, chega e-mail da Amazon. Chega e-mail da Folha de São Paulo, que é o jornal que eu assino. Vem lá uma sugestão do editor para eu ler uma tal matéria. Porque ele sabe por onde eu navego. Ele sabe as minhas preferências. Ele sabe onde eu dou clique, o que me interessa, as colunas, quem é quem. Então, pô, o cara aqui é ficcionado por economia, o cara lê um monte de coisa de mercado e tal. Então, eu vou sugerir para ele. Veja,
Para eu mudar, talvez, da Folha de São Paulo para o Estado, eu vou pensar 2 vezes. Pô, está tão bom, o cara está me atendendo tão bem. Outra, modelos de negócio plug and play. Como o custo de transação e o custo de mão de obra fica bastante baixo por conta desses ambientes de experiência e plataformas, cara, plugar coisas novas e a gente agir em parceria fica muito mais fácil. Então é um outro ponto que está acontecendo. Preciso pensar 2 vezes. Crescentes desajustes de competências. Parece assim que começa a fazer falta agora alguém que entenda deste mundo nas empresas. Você que falou lá do tal do Watson, né? A IBM criou o tal do Watson. E agora? Inteligência artificial. Também assim, não vamos exagerar, né? A gente fala que o cara é capaz, para os advogados, por exemplo, o tal do Watson é capaz de criar uma petição inicial. E é de fato. Então, por exemplo, processos trabalhistas que são muito rotineiros, que têm assim uma configuração bem padrão, o computador é capaz de juntar essas coisas todas e criar uma peça para o advogado. Então, assim, o estagiário, o advogado iniciante, de repente, assim, poxa, cadê o meu espaço? O espaço está sendo comido pela inteligência artificial. Diagnóstico de câncer, ele está fazendo o diagnóstico de câncer super preciso para determinados tipos de tumores. É um negócio que espanta a gente. Então, assim, há uma discussão muito grande, fala, bom, e agora? E essa atividade rotineira, como é que ela vai ser substituída e que outras competências eu vou precisar para os negócios, então? E, finalmente, os tais modelos de negócio que, implacavelmente, estão em evolução. Esse, como eu mostrei, do streaming. Essas mudanças foram muito rápidas, né? Muito próximas uma das outras. Então, tem nego pensando em coisa nova, parece que assim, todos os dias. Ó, nova pressão por preço e imagem. Então, aqui é a grande questão. Né? Eu coloquei aqui o Mercado Livre. Então, veja, é um sujeito que está no meio do caminho entre compradores e vendedores, não é isso não? E que faz essas tais comparações para nós. Eu, com alguns cliques, com algumas passadinhas de dedo lá na tela, eu mudo o meu fornecedor muito rapidamente, se o custo de mudança for baixo. Então, poxa, dependendo do setor econômico que eu estou, de repente uma concorrência quase perfeita, ofertas de valor que não dá para muita diferenciação, eu não tenho muita elasticidade em termos de preço, eu corro um risco sério aqui. Ou seja, eu tenho um desempenho ruim, porque eu acabo caindo numa discussão desse tipo. Olha aqui, outra coisa. Eu não preciso mais de banco para fazer transferência de fundos, de repente, para a minha família. Eu uso o Google Wallet. O cara criou lá um mecanismo e eu faço uma transferência, enfim, de dinheiro, né, para alguém, algum ente da família, alguma coisa do gênero, etc. e tal. O sujeito está substituindo, de repente, o banco. Olha lá, enviar, solicitar, transações, as formas de pagamento, como é que eu transfiro, etc. e tal, numa boa, sem usar necessariamente o banco. Essas tais dinâmicas digitais, essas tais barreiras que a gente cria, para o sujeito não vir nos incomodar no nosso setor econômico, elas de repente desaparecem por conta disso. Veja lá, o Google Wallet, ela entrou na indústria financeira, dos bancos. Esse outro exemplo que o Emerson deu, um cara que veio de fora e está lá trabalhando. Pô, Uber, enfim, e vai por aí nessa brincadeira. O tal do vencedor leva tudo. Aqui eu coloquei o exemplo do Financial Times, que é um sujeito que, com base nas informações, com base na questão dos ganhos de escala, etc., com base em conhecimento da linha digital, de repente, assim, eu consigo oferecer de tudo para o meu cliente. E aprisiono, faço lock-in, como eu comentei com vocês. Modelo de negócio plug and play. A Amazon mesmo. Ela começou vendendo o quê? Livros, não foi, não? Hoje eu tenho uma infinidade de coisas. E ela usa a própria rede para trabalhar encomendas e coisas do gênero. Então ela acaba plugando coisas que estavam separadas e que fazem parte dessa história. Sites de viagem, já repararam isso? Que os caras, eles dão um pacote para você, é a passagem aérea, é o hotel, é o transfer, é o aluguel do carro, é um pacote turístico no lugar, etc. e tal. Como é que esses caras fazem isso? É uma constelação de pequenos negócios que estão juntos numa mesma plataforma, entregando algo agregado.
É muito mais simples de fazer o plug and play aqui. Eu não tenho grandes investimentos, eu não tenho grandes contratos, etc. E, de novo, eu testo, eu vejo como é que isso funciona, lido por um tempo, etc. e tal. O tal do Watson, uma coisa doida, nós lá na Fundação Dom Cabral, o que vai ser a educação daí para diante? Como é que eu lido com um bicho desse aqui agora? Já é difícil dar aula hoje. Segunda e terça, eu dou aula na SPM, lá em São Paulo, para garotada de 17 a 25, mais ou menos eu pego desde o segundo até o quinto semestre de Administração e Relações Internacionais. E eu preparo a aula, né? Vou lá, estudo, não vou lá de gaiato. Não adianta, eu falo uma cifra, no ano de 2016, o movimento de fusões e aquisições no país chegou na ordem de X bilhões. Não é que o danado do moleque está lá com o celular e vira, professor, eu estou olhando aqui na Moody's e não é bem isso que você está falando não, hein? Como é que é essa nova onda? Como é que eu lido com essa história? E a gente precisa reaprender. Lá na Fundação Dom Cabral, a gente fez uma parceria com a IBM. A gente tem lá uma sala chamada Tree Lab, Tree de árvore, né? Tree Lab, onde a gente está procurando aprender para poder engajar os alunos agora nessa nova onda, porque a educação está sendo questionada, a própria educação. Conteúdos digitais, aulas, etc. e tal, as principais universidades do mundo colocam esses cursos à disposição de quem queira o conteúdo digital, então é complicado. Aqui eu trouxe esse gráfico, também trabalhado pela McKinsey. O que ele mostra aqui? Ele mostra, assim, o componente digital do fluxo global de bens, de dados de comunicação e de serviços. E vocês deem uma olhada, entre 2005 e 2013, há um crescimento absurdo disto. Então, assim, a gente fala que as tecnologias digitais, elas não conhecem fronteiras. Há um livre movimento entre fronteiras geográficas, sem grandes restrições artificiais. Então, é um outro meio pelo qual a gente está trabalhando essas experiências, etc. E, finalmente, o modelo. Olha esse troço aqui. É o tal do Zipcar. Já viram falar nesse troço aqui? Ele também desafia o senso de propriedade. Suponha que você esteja aqui em Curitiba e você é assinante do Zipcar. Você precisa ir de um lado para o outro da cidade, e aí assim, puxa, eu preciso de um carro para fazer isso aqui. Você está com o aplicativo lá cadastrado, ele tem um GPSzinho, ele te mostra a localização dos automóveis, então eles espalham automóveis pela cidade, em pontos estratégicos, de grande fluxo de pessoas. Você simplesmente no celular loca aquele automóvel por, de repente, 3 horas. E paga exatamente o período que você usou. Faz o seu deslocamento, deixa o automóvel lá paradinho, etc. e tal. Ele tem lá um sistema de leitura com cartão, com celular, etc. e tal. E você usa o veículo só naquela hora que você precisa. É louco, não é isso, não? Essa coisa do senso de propriedade é muito interessante. Por que eu preciso ser dono de um automóvel? Por que eu preciso ter um carro fisicamente? Lá na garagem, etc. e tal. Será que não seria mais interessante eu, sei lá, por uma montadora, ela me oferece como um streaming de automóvel? E aí ela podia me oferecer um sedã, para eu, dar uma de bacana com a minha mulher, levo ela na ópera, no teatro, à noite, sedanzão legal. Agora, no final de semana que eu quero brincar com meu neto, eu podia pegar um off-road, né? Ué, não podia não? Pega lá um 4x4, vai ter uma experiência bem bacana com a molecada, etc. e tal. E talvez no dia a dia eu pudesse ter um econômico, né? Então, poxa, ao invés de eu enfiar um dinheiro e empatar, imobilizar um capital num automóvel que tem uma depreciação maluca, eu tiro da concessionária, especialmente no Brasil, já perdi 10% do valor, cara, eu poderia ter o serviço, né, com uma experiência super interessante. Então, é um outro ponto que essas coisas todas, elas vêm questionando. Então, veja, repensar isto tudo envolve decisões bastante clássicas aí do mundo da estratégia, mas que são difíceis. O que eu faço? Vendo ou compro negócios? E aí, assim, eu estou falando de negócios digitais. E, às vezes, organizações que
e investem em negócios digitais podem ter a sua competitividade piorada. Como é que eu lido com essa história toda? Como é que eu lido com esse portfólio de negócios agora? Estou falando tanto do lado do grande quanto do lado do pequeno. Lidero os meus clientes ou vou segui-los? Como é que é isso? Ou seja, eu vou embarcar nessa onda e vou criar essas inovações, etc., ou de algum modo eu vou olhar também a movimentação digital? Vou competir ou vou cooperar com esses novos entrantes? O que eu faço? Se eu não domino muito, talvez seja melhor eu cooperar, ao invés de eu querer sair competindo com esses caras. Interessante aqui na questão da competição e da cooperação, por exemplo, Uber com Hilton. Os caras cooperam entre eles e criam um modelo de negócios diferente. Diversifico ou concentro? Posso diversificar, investir talvez em alguns pequenos negócios digitais e ter um pouco da cabeça dessas empresas de private equity, que compram empresas, fazem IPO, etc. Então eu posso ter uma cesta, talvez, de pequenos investimentos e fazer uma seleção disso, bem na linha que o Eduardo falou, eu prototipo, com clientes estratégicos, com, de repente, um segmento bem pequenininho, e testo aquilo. Pô, esse negócio está funcionando? Se tiver legal, eu faço o quê? Eu escalo e crio agora um troço para o segmento maior. Mantenho negócios digitais separados? Essa é outra discussão que a gente está vendo muito nesse campo de estratégia. Empresas que se lançaram no e-commerce, por exemplo, já naquela linha um pouco mais atrás, tiveram dores de cabeça terrível. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, as linguagens são diferentes. As pessoas que lidam com o negócio de um modo mais tradicional, um varejo e um e-commerce. Pô, é a meninada que esmirilha, é a galera do polegar contra a galera dos indicadores. É um negócio estranho. Como é que eu coloco essas duas turmas embaixo do mesmo guarda-chuva e faço essa turma se entender e se falar? E como é que é isso? Algumas empresas tiveram dores de cabeça terríveis. Tanto que assim, o que a gente mais vê é criar uma bandeira separada, né, usa a mesma marca, etc., etc., mas com uma gestão separada, uma gestão diferente. Delego ou detenho a agenda digital? O que eu posso fazer? E se eu entrar no esquema de agenda digital, eu como empresário, eu como, sei lá, presidente da companhia, etc., eu tenho que me engajar nessa história e, principalmente, patrocinar esses investimentos todos. Beleza? Aqui eu trouxe para vocês o tal do modelo ICE, que o pessoal fala. Isso aqui foi desenvolvido por 2 professores e isso aqui foi mostrado e discutido muito no World Economic Forum, como uma forma, inclusive assim, das pequenas cooperarem com as grandes, ou cooperarem entre si. Então ele diz o seguinte, poxa, como é que eu inovo? Como é que eu poderia melhorar e expandir essa minha inovação? Eu posso primeiro trabalhar nesse primeiro estágio, que é o influenciar, cooperar e engajar. Então aqui, na realidade, começo a gerar conversações e começo a desenvolver competências internas. Eu começo a ter times interfuncionais, eu começo a ter projetos onde eu tenho várias pessoas de áreas diferentes trabalhando, no sentido de tentar uma inovação, alguma coisa nova, diferente, distinta. E posso aqui, de algum modo, também engajar os principais agentes mais próximos da minha cadeia. Talvez clientes e fornecedores, etc. Um negócio interessante. O segundo estágio é o iniciar, colaborar e expandir. Aqui, o que eu quero? Eu quero aprender coisas novas. A partir de quem? A partir dos meus parceiros. Então, a ideia aqui é colaborar, mas expandir. Expandir no sentido de eu ganhar corpo, eu criar capacidades agora organizacionais a partir de um aprendizado junto com os meus parceiros. E, finalmente, eu tenho o integrar, cocriar e empoderar, que é desenvolver agora competências dinâmicas. Ou seja, aqui você vê experiências, por exemplo, multi-indústria. Para vocês terem ideia, a General Electric, mais a Google, mais a Universidade Stanford, na Califórnia, e mais alguns outros agentes, eles estão, assim, num projeto multi-indústria, pensando, sabe no quê? Num avião movido a energia solar. Então, veja, eu estou o quê? Co-criando, estou trabalhando junto, empoderando, desenvolvendo competências dinâmicas. E, de repente, eu posso usar esse modelo
né, para eu, então, começar a inovar de um modo menor, dentro de casa, aprendendo a fazer esse tipo de coisa e depois expandindo fora. Beleza? Eu acho que a figura que melhor ilustra esse mundo todo que a gente está falando é esse aqui, ó. Então, assim, não é mais o peixão que está comendo o peixinho. Na realidade, é assim, é um cardume de talvez pequenos peixes que, na realidade, vão engolir o peixão. Essa é a questão. É a parceria, é o networking, é essa forma de aprender juntos. É a forma de repente, assim, ter vantagens competitivas muito complementares uns aos outros. Então, assim, que diabo é essa tal estratégia digital que esse cara veio falar? Estratégia digital, no fundo, é assim, é uma estratégia empresarial que se inspira no quê? Nessas capacidades de tecnologia. E que hoje são de fácil acesso para nós. Para fazer o quê? Gerar uma proposição de valor única para o mercado. Criar essa singularidade, criar essa tal diferenciação. Agora, tem alguns tipos de estratégia. E veja, esse mundo aqui, a gente observa dois fenômenos. Uma estratégia mais voltada ao quê? Ao engajamento do cliente, a você colocar esse cliente para trabalhar junto, para, de alguma forma, ter uma experiência diferente, e a estratégia das soluções digitalizadas, como o pessoal está dizendo. Claro que eu posso ter ambas, não é? Mas, assim, as duas principais são essas aqui. Então, quando a gente está falando da tal da transformação digital. Um ponto que eu queria chamar a atenção é esse. Tanto uma quanto outra demandam que a minha sustentação operacional esteja resolvida. Então, não adianta nada eu querer dar a melhor experiência para o meu cliente se eu não consigo faturar. Ou se eu, enfim, tenho problemas em, de repente, entender os indicadores de desempenho do meu negócio. Ou eu não tenho o meu problema de qualidade resolvido. Então, veja, todas as empresas, essas que a gente coleciona e observa no mercado, que se lançaram nesse mundo, têm essa questão do operacional muito bem pavimentado. Então, assim, é uma condição, digamos assim, para a gente entrar. O que é engajamento de clientes? Engajamento de clientes, pessoal, no fundo, o que eu quero? Eu quero fidelização. Eu quero criar uma relação de confiança com esse meu cliente. Eu quero ser transparente, eu quero ter diálogo, eu quero interagir com ele depois da venda. E eu quero proporcionar a ele a melhor experiência que ele pode ter comigo. Para isso, eu preciso o quê? Conhecê-lo profundamente. A partir do quê? Dos dados que eu já tenho. Dos dados que estão lá virando no meu negócio. É aproveitar esses dados todos e aproveitar essas oportunidades. Tem mais uma questão aqui. Se eu olho para o cliente e olho também para as comunidades nas quais ele se insere, é o meu cliente, mas é o cliente, ele tem lá o acesso ao clube, ele tem a escola dos filhos, ele tem a própria escola dele. Cara, de repente eu vou transformar a minha base de dados, eu vou quintuplicar a minha base de dados se eu conseguir chegar nessas comunidades, nesse ecossistema que esses meus clientes atuam. Então é um ponto interessante também. E, de novo, eu posso personalizar essas ofertas. É o que a gente vê. Quem tem filho pequeno aqui? Deixa eu pegar um exemplo. Tem? Ele brinca com Lego ou não? Com Lego não. A Lego, sabe a Lego? Lego, tijolinho. O que eles fizeram? Eles criaram uma plataforma digital a um custo ridiculamente baixo e eles mimetizam virtualmente a plataforma dos bloquinhos. Então a meninada entra no site da Lego, tem lá, depois entrem, façam isso aí. Vai lá, tem os bloquinhos, o sujeito vai, cria uma conta, cria lá a pecinha, etc. O que a Lego faz? Ela incentiva cada vez mais as pessoas a entrarem nessa plataforma digital. Veja, ela tem a plataforma física e a digital. O que ela faz com a digital? Ela entra nas comunidades. O que mais ela faz? Ela cria como uma competição entre a molecada que brinca lá, globalmente. Então, de tempos em tempos, eles fazem exposição das peças, a meninada vota nas peças mais interessantes ou não, a meninada ganha prêmios,
tenha visibilidade, etc. e tal. Então, veja, por puro prazer de colaborar e de estar brincando. O que a Lego está fazendo? Cooptando a competência do cliente dela no seu processo de geração de valor, que é a estratégia. Cara, simples. Pelo puro prazer do quê? De eu interagir. Wikipedia. Sabe a Wikipedia? Alguém ganha algum dinheiro para colocar lá um vernáculo, começar a escrever, etc. Ninguém ganha nada. É pelo puro prazer de chegar e falar, poxa, eu colaborei com uma enciclopédia global em que todo mundo acessa, etc. e tal. Eu estou cristalizando o valor ali também. É um negócio super interessante. Tem várias iniciativas desse tipo. A Boeing, para vocês terem ideia, no 787, essa linha nova, o tal do Dreamliner, eles envolveram 120 mil usuários intensivos de aeronaves no mundo inteiro. E colocaram essas 120 mil pessoas para interagir com técnicos e engenheiros. Para eles entenderem o seguinte, qual é a experiência que você tem de uso com as aeronaves e como é que eu posso te proporcionar um ambiente ou uma experiência melhor. Fantástico. Eu estou cooptando a competência do cliente e colocando a competência do cliente, enfim, para me ajudar no processo de criação de valor. Essa é um pouco a questão do engajamento. Essa aqui é a Nordstrom. Talvez alguns de vocês conheçam, é uma plataforma de varejo, tem um nível de excelência muito alto, de entrega para o cliente, etc. E veja, ela está se aproveitando das duas plataformas. Ela tem as plataformas.com, tanto no full price quanto no off price. O que é o off price? É o outlet. Coleções já meio que fora de moda, coisas do tipo. O que ela fez? Ela criou dois flancos. E lida com as duas plataformas, mas assim, de uma maneira única com o seu cliente. E ela ganha dinheiro em todas elas. Mais de 13 bilhões, isso aqui são dados de 2016, se não me engano. 58% vem da Nordstrom e 15% da Nordstrom.com, full price. Então são coleções de moda, etc. e tal. E o off-price, 24% do outlet físico, do varejo, da plataforma física, e 3% da plataforma digital. Né? Como é que ela faz dinheiro com isso? Ela põe o cliente no centro do assunto todo. E ele pode, na realidade, navegar por todos eles. Eles batizaram até de Trunk Club, quer dizer, o sujeito que, de algum modo, está navegando nesse assunto todo. Como é que ela cria capacidades por produto e por serviço? Capacidades aqui, eu só queria chamar a atenção, é o pilar operacional dela. Então ela vincula todos os negócios, é o single face, né, essa chegada única no cliente, serviço, produto e capacidade. Fica claro? Outra experiência personalizada. Essa aqui é a Tesco. É um varejista, é um varejista inglês. Meu Deus, um varejista inglês. O que ele fez? Ele, de algum modo, percebeu uma tendência de mercado de pessoas buscando produtos orgânicos, querendo melhorar a saúde, querendo, de alguma forma, garantir sustentabilidade, meio ambiente, etc. e tal. Então, assim, ele criou uma plataforma, você, inclusive, tem um application, você carrega no seu smartphone, que ela te ajuda a entender o consumo, a ajustar o orçamento, definir aqui objetivos, etc. e tal, apoiar os produtores locais, ajudar a sustentabilidade, etc. etc. Então, tem um propósito por trás disso tudo, antes disso. Então, assim, é bem no nicho. Então, assim, eu vou conquistar o segmento de clientes afeitos a isso aqui. E olha onde ela entrou nessa questão do digital. Ela entrega para você um dashboard. E ela até causa uma competição na família. O pai, a mãe, os filhos, etc. e tal, no sentido de cumprir com as suas metas de calorias por dia, unidades de álcool, gramas de sal, consumo de frutas e verduras frescas, gorduras ruins, etc. Então, assim, ela cria um ambiente, uma plataforma digital, onde ela interage com os clientes dela, ela absorve uma série de informações e entrega uma experiência única para esses seus clientes. Um varejista, enfim, desses que a gente está cansado de conhecer. Produtos da Nike para correr, falando bem sinceramente, são bons.
ela tem um produto meia boca, ASICS, de repente Mizuno, de repente até Adidas está um pouquinho na frente dela. Não é aí que ela vai fazer dinheiro. O que ela, na realidade, enxergou? A possibilidade de lidar com uma plataforma de interações com seus clientes. Aliás, até essa plataforma chamada Nike Plus, ela tem um acordo com quem? Nada menos, nada mais, com a Apple. Então, toda a telemetria, até pouquíssimo tempo atrás, você tinha um chip que você colocava na sola do tênis Nike e ele mandava todas as informações de telemetria para um aplicativo, enfim, e esse aplicativo tinha as informações no seu smartphone. O que mais ela foi percebendo? Ela percebeu o seguinte, poxa, quanto mais interações eu causar, mais aumento de valor eu vou ter. Porque eu vou ter o quê? Quem? As comunidades agora aqui comigo. Então não é mais o sujeito individualmente. É o sujeito se comparando com os amigos dele, é o sujeito, de repente, trabalhando a questão do coletivo, ele aprende outras formas de correr, ele curte mais correr, ou seja, correr, além de me manter saudável, me proporciona uma experiência agradável, porque eu vou estar com meus amigos, são caras que também gostam do esporte. Eles, no site deles, você consegue até interagir com atletas, é um negócio muito interessante. E veja, há um custo muito baixo. Isso que eu queria chamar a atenção. Essa inovação, ela tem um custo baixo. Isso é fácil de fazer e barato. Então, o que são soluções digitalizadas? É aquele mundo que o Emerson falou, que é o seguinte, eu vou fazer a tecnologia se falar entre si e proporcionar a melhor solução para o cliente. Então, assim, eu vou usar sensores, eu vou usar nuvem, eu vou usar software, eu vou usar o diabo, enfim, para proporcionar a melhor solução para o cliente. Diferentemente da tal plataforma que a gente viu. A plataforma, o cliente ele está interagindo ali o tempo inteiro. A solução meio que resolve o problema dele. Quer ver? Schindler, olha só. Uma empresa estabelecida em 1874. A indústria de elevadores e escadas rolantes ela tem uma peculiaridade. Ela é um oligopólio. Você tem 4 grandes empresas, 4, 5 grandes empresas que produzem elevadores e escadas rolantes no mundo. Entretanto, o mercado onde eles ganham mais dinheiro, sabe onde é? Na manutenção. Não é? Quem mora em condomínio sabe disso. É uma grana preta. E, de repente, não dá para deixar na mão de qualquer um, vai saber qual é a qualidade. Na manutenção, essa indústria ela é permeada por pequenas empresas, e normalmente dissidentes, né, das grandes companhias. Vocês conhecem a Vilarta? Não sei se a Vilarta atua aqui. Acho que a Vilarta atua aqui também, já é nacional, né? A Vilarta são dissidentes lá da Vilares. Eu trabalhei na Vilares muitos anos, por isso que eu conheço um pouco desse assunto. O que a Schindler fez? Na realidade, ela criou uma plataforma digital para inibir quem? Os pequenos caras da manutenção. Então, veja, pela tecnologia, o que eu faço? Eu diluo o meu custo fixo, não é isso? Não? Eu consigo, de repente, entregar num preço, num custo razoavelmente próximo do meu amigo concorrente pequenininho. Só que eu vou te gerar um monte de benefícios. Então, ela criou as tais plataformas. E meio que fez o quê? O que eu falei lá, o tal do lock-in. Eu aprisionei. Pô, vou pensar 2 vezes antes de mudar de, sei lá, Schindler para Vilarta, por exemplo. Porque, poxa, os dados que ela me oferece são fantásticos. Então, veja lá, olha só. Excelência operacional. Então, a Schindler ela tem uma plataforma de negócios global que essa questão da excelência operacional, para ela, está resolvida. E ela, inclusive, estabeleceu um nome, olha que bonito, SHAPE. Schindler Harmonized Applications for Process Excellence. É o sistema Toyota de produção da Schindler que está aí por trás. Enfim, é toda a excelência operacional dela. Olha só o que ela oferece. Para o técnico, ela oferece um aplicativo chamado FieldLink. Ou seja, através desse aplicativo, o técnico que está fazendo a manutenção, ele pode solicitar as peças de reparo, ele pode solicitar, de repente, insumos que ele vai usar ali na hora de fazer a manutenção. Ele vai checar, talvez, a existência dessa peça em algum estoque mais próximo, coisas do gênero. Na mão, por exemplo, do
síndico, o cara que está administrando, ele dá um dashboard. Ele vai mostrar para esse cara o consumo de energia do elevador, o uso que estão fazendo dele, como é que ele sobe, como é que ele desce. Ele tem um monte de sensores que, de algum modo, estão colocados em peças bem importantes e nevrálgicas do elevador, mostrando a necessidade de manutenção. Enfim, eu fico despreocupadíssimo, né, com esta solução toda que ele me dá. E mais, eles estão entrando agora em tecnologia de acesso, aproveitando toda essa capacidade organizacional e colocando esses totens, etc. e tal, para eu adentrar o prédio, isso e tudo mais. Então, veja, a Schindler está deixando de ser uma manufatura de elevadores e escadas rolantes e passando a entregar o quê? Soluções de mobilidade urbana. O cara está mudando até a essência do próprio negócio. AT&T é outro exemplo. Ó. Telecomunicações, não é? Entrou no mundo digital, Digital Life. O que ela faz? Ela te oferece uma plataforma para cuidar da automação da sua casa. Olha só que interessante. Todo o bloqueamento, por exemplo, de portas, ele é automático. De repente você chega do mercado com uma cesta dessa, ao invés de você fazer malabarismo para achar a chave, certo ou não? Abriu o portão da garagem, desbloqueou a porta de entrada, por exemplo. Entrei lá no prédio, abriu lá a porta do apartamento, coisas do gênero. Outra, eu quero me preparar antes de chegar em casa. Então, poxa, uns 10 minutinhos antes, eu quero colocar o ar-condicionado numa temperatura ideal, eu quero, de repente, manter uma iluminação bacana, que eu vou fazer uma surpresa para a minha mulher, bem romântica. Pétalas de rosa, enfim, né? Uma iluminação bacana. Eu controlo tudo isto aqui à distância, através do quê? Um Palm, um smartphone, coisas do tipo. E olha só onde ela entrou. Segurança, então todo o monitoramento 24 horas por dia, inclusive de backup, de bateria, keypad, chave remota, tudo para você não ter problema. O pacote porta, eu permito que técnicos terceiros da Schindler vão de tempos em tempos na minha casa verificar se as portas estão bloqueadas, verificar se não há nenhum problema, se elas abrem ou não. Pacote de controle de água, se eu tiver algum vazamento, ele interrompe o fornecimento no ponto principal. Câmera, filmagem, energia, enfim. De novo, ela está dando uma solução do quê? De automação da residência agora. Então, veja lá. Quando a gente fala de personalização e vantagem competitiva, é isso aqui, ó, fechando o nosso assunto. Então, no centro está a confiança na relação, e assim, experiências, compartilhamentos, todas essas alavancas, né, e mais o consumo, os dados de consumo, que vão me ajudar a fazer esse tipo de coisa. Aqui, se a gente pensar, uma seguradora hoje, ela não precisa de corretores, né? Precisaria? Não. Eu posso criar uma plataforma digital onde eu vou me servir nessa plataforma digital. A Progressive, nos Estados Unidos, uma seguradora, ela percebeu esse tipo de coisa. O que ela fez? Ela vende seguros de automóveis, por exemplo. Mas ela percebeu que ela não interagia com o motorista na hora que ele estava dirigindo. O que ela fez? Ela criou uma plataforma baseada num processador. Chamou isso de TripSense. É um processador ridículo, um negócio estupidamente simples, e ele vai acoplado ao módulo do veículo. O que esse sensor faz? Ele vê o número de viagens que o sujeito faz, ele vê a velocidade média dessas viagens, ele controla velocidades e acelerações bruscas, e ele controla isso ao longo da vida do contrato, do apólice do sujeito. Na hora da renovação, se eu segurado, eu abro essas informações para a Progressive, o que vai acontecer? Ela vai fazer o cálculo de risco baseado onde? Nas minhas informações, e não nas informações de um bolo, onde normalmente eu sou colocado pela seguradora. Tá certo ou não? Reinaldo Manzini, 55 anos, parará. Pô, o grau de risco dele é esse. E assim, o prêmio é isso aqui, ele vai pagar, enfim, por isso. Como é que a Progressive ganha dinheiro? Com essa plataforma que eu comentei agora, o TripSense, baseado na confiança e tal. Como é que ela ganha dinheiro com isso? O que ela atrai para a base dela? Maus ou bons motoristas? Bons motoristas. Então, poxa,
eu tenho um hábito de direção defensiva, cara, eu vou lá porque o senso de justiça é melhor para mim. O que ela elimina com isso? O risco. O sinistro vai baixar, ela vai ter uma base com motoristas de direção defensiva, vai diminuir fraudes, vai diminuir um monte de coisas. E como é que eu gero valor para o cliente? Senso de justiça. Algo assim, poxa, o prêmio é calculado em cima dos meus hábitos e não em cima do hábito da maioria. Então é um pouco dessa questão da personalização. Para fechar, tem a questão da aprendizagem, né? Então, assim, desde conhecer o cliente e o seu ecossistema, passando pela proposição de valor, inovação no negócio, criação, aceleração, até a proteção. E isto pode ser encurtado através do quê? Da prototipação, como a gente havia dito. Competências necessárias. Veja, não é só estratégia, mas a estratégia, a inovação, é a questão da experiência, tecnologia, o analytics que a gente falou, e a ativação e otimização. Então, assim, tem um leque muito grande de competências que, de algum modo, eu preciso desenvolver, ou pelo menos olhar para cá e dizer, poxa, onde estão meus gaps? Aonde eu deveria focar, de repente, o meu plano de desenvolvimento? É esse ponto que a gente coloca. E os catalisadores, modelo de negócio, como o Emerson explorou, experiência do cliente, como eu explorei, funcionários de rede, então como é que esses caras, a competência, etc., processos e tecnologia e infra e estrutura. E talvez agora, assim, a gente vá viver uma segunda onda digital, trabalhando o que, basicamente? A diferenciação por meio desses dados de consumo. Aqui eu acho que a gente está já muito bem resolvido. A questão das mídias sociais, as plataformas online, isso aqui, eu acho que assim, já está num grau de desenvolvimento muito grande, muito alto. A gente viu um monte de exemplos aqui. Agora, isso aqui ainda vai ser bastante trabalhado. Beleza? Então, assim, espero que eu tenha colaborado e contribuído um pouco com esta visão agora de como é que eu transformo essa coisa toda em dinheiro. Né? Mostrou aí alguns exemplos, colocou aí algumas questões, enfim. E acho que assim, uma questão chave é transformação digital não tem uma definição única, amplamente e universalmente aceita. É isso, é saber lidar com essas novas coisas que surgem aí no mercado. Não esqueçam, nuvem, a questão das mídias sociais, enfim, a questão dessas tecnologias, etc., que de algum modo vão fazer a diferença. Beleza? Obrigado pela atenção.